Bom, na verdade eu estou aqui também como uma aprendiz, apenas fiz um trabalhinho de pesquisa extra para poder partilhar convosco alguns daqueles que foram os ensinamentos que eu também recebi e que nós vamos recebendo ao longo da caminhada que fazemos e que tem um acompanhamento aqui do Centro Espírita que muito nos ensina e muito nos ajuda a cultivar em nós a fé que efetivamente pode ser transformadora. O objetivo deste estudo é exatamente perceber em que medida é que o magnetismo pessoal aliado a uma fé ardente, impulsionado por uma vontade intrínseca, pode ter um poder de cura. Mas, antes de mais, o que é ter fé? Não é tão simples, ou não é tão intuitivo como parece ser. Como nos começou o irmão Leonor por nos citar, se tivéssemos a fé de um tamanho, de um grão de areia, poderíamos mover montanhas, porque efetivamente a nossa fé ainda está muito rudimentar em nós. Ter fé não se coloca apenas no âmbito da crença, ou da crença religiosa. Ela, e cito Emmanuel, na obra O Consolador, psicografada por Chico Xavier, ela faz o coração repousar numa energia constante de realização divina de personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer mais eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Vejam como é profunda esta definição de fé e que vai para além do acreditar, do achar, da possibilidade, mas da interiorização com a racionalidade que também a doutrina espírita nos ensina a integrar em cada sentimento que cultivemos, possamos estar convictos de que sabemos que somos seres espirituais, seres criados em Deus e que dê as voltas que dê, precisemos das provas que precisemos, façamos o caminho que fizermos, teremos sempre um destino como destino a perfeição e, portanto, sabemos que nenhum mal vem para ficar e ele pode ser e será sempre ultrapassado, tanto mais depressa quanto a nossa vontade e a nossa mobilização para a cura e para o crescimento. Mas a questão das curas pela fé trazem-nos muitas memórias no Evangelho e que nos falam das curas de Jesus. Só alguns exemplos a título ilustrativo, uma delas irei aprofundar um pouco mais. Jesus, o episódio em que Jesus cura o paralítico, em que 4 amigos, citando o Evangelho, 4 amigos levaram um paralítico acamado, descendo por uma abertura no telhado até Jesus, que perdoou os seus pecados e curou a sua enfermidade. A cura do cego, aqui com uma imagem associada, com a lama feita com a sua saliva e a terra, Jesus deu a um homem que nunca viu a habilidade que ele jamais tivera, a visão. E, finalmente, a cura da mulher do fluxo de sangue. Do meio de uma multidão, uma mulher que sofria uma hemorragia há mais de 12 anos, tocou na ponta do seu manto, do manto de Jesus, e foi curada instantaneamente. Estas curas denotam aquilo que tem sido associado à ideia de milagre, aos milagres de Jesus. Contudo, agora sabemos que os milagres, aquilo que é entendido como milagres fora do âmbito da ciência, daquilo que é passível de ser explicável, não é efetivamente, tem uma explicação que não é sobrenatural e poderá ser verificada.
As curas operadas por Jesus testemunham, em todo o caso, a grandiosidade do seu espírito, porque o poder de cura e o poder de magnetização, o poder de mobilização dos fluidos, é um poder que Jesus tinha sem possibilidade ou sem necessidade de intermediação de um médio. E este poder curativo advém da sua elevação espiritual. Jesus curou por ação fluídica. Pelo olhar e pela palavra, tinha esta capacidade, pelo toque, pela imposição das mãos, com saliva, fazia curas à distância e, como no último caso relatado, por lhe tocarem as vestes. O seu objetivo era, evidentemente, ser útil e não produzir um fenómeno que suscitasse a curiosidade, mas apenas inspirar nos seus demais a capacidade de, pela fé, também eles próprios se poderem curar. A mulher que sangrava é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve uma magnetização direta relativamente àquela irmã, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Claro que no plano em que nos encontramos não almejamos tal feito, mas todas e todos nós podemos, sim, contribuir para a cura de todos aqueles que nos são próximos e para a cura, em primeiro lugar, de nós mesmos. É isto também, esta ideia que vos gostaria de trazer. Mas voltando à cura de Jesus e pegando no exemplo da mulher que sofria de fluxo hemorrágico, e citando mais uma vez o Evangelho de Marcos, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E vamos reter esta afirmação que denota o efeito da fé neste ato de cura também. Um dos elementos essenciais para que ela se concretize. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Estas palavras, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, exprimem o movimento fluídico que se opera de Jesus para com a doente, e ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. Como dissemos, apesar deste processo, este exemplo, apesar do processo hemorrágico caracterizar um problema físico, há sempre uma ascendência, ou quase sempre uma ascendência espiritual, de ordem espiritual, a fundamentar a nossa doença física pelo efeito que a fragilização do nosso perispírito produz também depois no nosso corpo físico. A maioria das moléstias procede da alma e das profundezas do ser, já nos diz também o Espírito Emmanuel numa obra psicografada por Chico Xavier. O segredo das curas conduzidas por Jesus era essencialmente o fim a que visavam, a reestruturação moral da alma. Nenhuma cura que Jesus produzira tivera o efeito ou tinha a intenção de realizar espetáculo ou produzir ou impactar as multidões, mas inspirar as almas a uma reestruturação, fortificando-se e preparando-se mais edificadas para o combate ou para os reveses na nossa caminhada espiritual. Então, derrogam as leis naturais, as curas de Jesus. Como vimos, os milagres, e como nos tem dito a doutrina espírita, mas nos vem sendo a pouco e pouco revelado também pelos estudos da ciência dita convencional, os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas apenas em contradição com o que conhecemos da natureza, já nos dizia Santo Agostinho. É que Jesus, conhecedor do magnetismo e das suas manipulações, podia operar curas
que aos olhos do vulgo pareciam milagres, mas que na verdade são efeitos que decorrem da mobilização do fluido universal por parte de Jesus e que permitia que a cura conjugada à fé se processasse. O Cristo mostrou, por esses mesmos milagres, o que pode o ser humano, quando tem fé, lá está a importância da fé neste processo, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação, lá está a importância da fé não ser apenas uma crença, mas estar interiorizada em nós e nos nossos sentimentos aliados à nossa racionalidade como uma ação, como um efeito de facto. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os seres humanos ainda desconheciam, mas que hoje, em parte, se explicam pelo estudo do Espiritismo e que, pelo estudo do Espiritismo e magnetismo, se tornam completamente compreensíveis. Este estudo que a obra codificada por Allan Kardec, nas suas obras essenciais, nos traz. E, portanto, no âmbito da doutrina espírita, mas também, e não vou aqui desenvolver, mas também no âmbito dos estudos que a ciência tem trazido, nos tem provado que muitos destes efeitos, que se atribui a milagres, decorrem de efeitos que podem ser diretamente, ou que podem ser explicáveis pela lei científica, considerando também a sua dimensão espiritual. Portanto, o que acontecia nestes casos e que acontece é que foi pela manipulação correta do fluido universal que estes efeitos tiveram lugar. Nas curas que operava, Jesus agia como médium e, mais uma vez, a superioridade de Jesus é aqui evidenciada pela resposta. Não, pois o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência, agia por si mesmo, mesmo tal como o podem fazer encarnados em certos casos e na medida das suas forças. Portanto, no caso, Jesus manipulava, manuseava os fluidos espirituais diretamente, sem a ação do médium, como acontece nomeadamente nas casas espíritas, nos processos de cura, nomeadamente da fluidoterapia e outras terapias usadas na casa espírita, que necessitam da intermediação de um médium para mobilizar os fluidos, nomeadamente o fluido vital que é utilizado nestes processos. Quando soubermos usar o nosso magnetismo e a nossa vontade, conseguiremos os mesmos prodígios que conseguiram os apóstolos. E está também ao nosso alcance, mesmo não sendo médios, mesmo não tendo a altivez espiritual que tem o nosso mestre, podemos colocar em favor de nós próprios e de quem está à nossa volta este nosso poder magnético que tem uma existência material ou quase material. E tentando falar o que é este fluido que foi manobrado, que é manobrado nestes processos de cura. O fluido universal, e não pretendendo aprofundar muito este estudo e pedindo ao querido irmão Fernando e à irmã Leonor, se eu disser alguma asneira, porque que me corrijam, mas o fluido universal tem muitas variações, todas elas com o nome fluido. É a matéria elementar primitiva, cujas modificações, transformações e níveis de condensação constituem a variedade dos corpos da natureza. Como, no fundo, é o princípio elementar do universo que faz
a ligação entre o espírito e a matéria e que torna possível a existência de todos os corpos físicos e espirituais, nomeadamente, e que fazem parte da matéria do mundo físico e da matéria imponderável do mundo espiritual. Temos a matéria, entre estes níveis de condensação temos a matéria, a solidificação do fluido universal, temos o corpo físico, que são as células e os órgãos, que é o laço que prende ao espírito, o fluido vital, que é importante nestes processos de cura, nomeadamente em contexto mediúnico, que é o elemento que dá vida à matéria orgânica e que também é a miúde denominado magnetismo ou eletricidade, que é este magnetismo que também nos anima e que anima a nossa possibilidade de transferir para os outros espíritos o nosso fluido, seja ele bom ou seja ele mau, e portanto decorre daqui que tem um poder curativo ou um poder negativo perante os nossos irmãos. O perispírito, que é o nosso invólucro semimaterial, que é o invólucro semimaterial do espírito, e que nos seres encarnados serve de intermediário entre o espírito e a matéria, e nos espíritos errantes constitui o corpo fluido do espírito, e o ectoplasma. Portanto, o espírito precisa do fluido universal para se comunicar com o corpo espírito. Mas falando um pouquinho do fluido vital, o fluido elétrico, é o intermediário e o elo existente entre o espírito e a matéria, que é aquele que dá movimento aos nossos corpos, não é? Que anima a matéria, no fundo, e que nos permite manter o nosso corpo enquanto estamos na vida, animar o nosso corpo e nos manter enquanto estamos encarnados. E distingue-nos da matéria inerte, é a força matriz do corpo orgânico. Mas é também o elemento principal a ser doado para as pessoas que estão enfermas, para as pessoas que estão doentes, nos processos de cura espiritual, quando se trata de utilizar a energia de pessoas encarnadas, como acontece nos processos terapêuticos conduzidos no centro espírito. Quem possui o fluido vital em melhor condição está, pois, em melhor condição para o doar a quem necessita da criatura. E esta doação atua sobre o próprio perispírito, não é? Que, uma vez que o espírito necessita de um elemento semimaterial para que possa agir sobre a matéria, é através exatamente do perispírito que os espíritos auxiliam no processo de cura. Portanto, mudando do fluido perispírito, alterando as suas propriedades e tornando-o mais harmonizado. Até agora tudo bem? Irmão Fernando? Confere? E falando um pouco daquilo que é a assimilação fluídica e o processo da enfermidade e a doença. Porque não só, como vos disse no início, não só a nossa emanação fluídica, o nosso manuseamento dos nossos fluidos tem um efeito no processo de cura nossa e dos nossos irmãos, mas tem uma influência desde logo no processo da aquisição da enfermidade. E a atividade do espírito influi sobre os fluidos do seu perispírito, portanto, a nossa vibração espiritual tem influência no nosso invólucro semimaterial e nos fluidos do perispírito. Quando pensamos nos fluidos do perispírito, pensamos na sua emanação e na sua expansão através da aura. E isso reflete-se no nosso corpo. Pode ser de modo benéfico ou maléfico, segundo a natureza dos pensamentos e dos sentimentos que temos. Na pessoa encarnada, os fluidos influem no corpo físico de duas formas. Os bons fluidos processam uma impressão que é salutar, e se forem permanentes e enérgicos, e portanto há aqui uma exposição e uma emanação de fluidos bons, podem
beneficiar e até podem curar. Por outro lado, os espíritos, os maus fluidos, causam uma impressão que é prejudicial e, se forem permanentes e enérgicos, podem determinar desordens físicas. Isto está aqui mal digitado. É exatamente das lesões ou perturbações vibratórias do espírito que acumula estes maus fluidos de si próprio, atenção, de nós próprios que os produzimos pela nossa sintonia mental e pelas nossas vibrações mentais, mas também pelas outras pessoas que nos rodeiam, cujos fluidos também nos influenciam, e quantas provas disso nós temos no nosso cotidiano quando nos sentimos contaminadas e contaminados por pessoas que se encontram num certo desequilíbrio. Mas são elas que originam as doenças orgânicas ou psíquicas. Isto significa que quando nos desequilibramos espiritualmente, de modo intenso e demorado, a enfermidade tende a aparecer, pois com o desgaste fluídico, por um lado, e com a assimilação de fluidos maus, a resistência natural do nosso corpo físico, do nosso organismo, fica mais exposta e, portanto, mais permeável à doença que se instala. E daqui vemos como a nossa doença tem uma raiz espiritual e que depois tem esta materialização no perispírito e depois no corpo físico. E, portanto, temos aqui algumas pistas que são do senso comum, mas que muitas vezes não temos em nós, que é a importância de cultivar bons pensamentos e sentimentos, de praticar somente o bem, isso já todos e todas fazemos, de não complicar a situação com tristeza ou desânimo, com revolta e agressividade, portanto a resignação, sem que ela signifique que fiquemos passivos perante a enfermidade. Pelo contrário, devemos ter uma atitude proativa perante a enfermidade, mas devemos resignar-nos, nomeadamente pensando que ela decorre de alguma coisa que tínhamos praticado ou algum sentimento e algum fluido que tínhamos alimentado em nós que nos produziu esta enfermidade, nesta ou noutras vidas. Buscar a medicina e os recursos espirituais para alívio e até a cura destas enfermidades. A medicina nos hospitais e nos centros de saúde, os recursos espirituais encontram-nos nas suas diversas formas e terapias, desde a palestra até aos processos mais terapêuticos, como a fluidoterapia ou o passe, para nos ajudar nesse processo de cura. E não deixar sempre de buscar as causas desta enfermidade e fazermos uma reflexão sobre o que é que nos terá trazido, o que é que na nossa conduta, o que é que na nossa vibração poderá ter levado a esta condição. Mas voltando à ação magnética no processo de cura e tentando simplificar, sendo que são expressões sempre um pouco herméticas, mas como falava, o fluido vital ou fluido magnético reveste-se de matéria terapêutica. É então derivado, como falei, é um dos fluidos derivados do fluido universal e tem que agir sobre a desordem orgânica para poder repará-la. E num contexto de cura, como aqueles que decorrem no centro espírita, ela pode ocorrer, mas também fora dela, num outro contexto. Ele pode ser dirigido pela vontade do curador, da pessoa que cura, e, portanto, age como uma bomba premente, uma bomba que emana fluidos purificados, e atraído pelo desejo ardente. Lá está, a componente que vos falava. Por um lado, a ação magnética exercida, ou fluídica exercida pelo espírito intermediado pelo médium, ou pela energia produzida pela energia e pelo fluido produzido pelo próprio médium,
mas é sempre atraído pela vontade ardente, que não é mais do que aquela fé de que vos falava, movida por uma vontade irresistível. E esta fé e confiança da pessoa doente age como uma bomba aspirante. E, portanto, é ela que nos dá a abertura e o ímpeto de receber o magnetismo da bomba premente. Alguma vez, a maior parte das vezes, são necessárias as duas condições. E por isso Jesus dizia: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, quando ele se referia à mulher que se encontrava doente com um fluxo hemorrágico. É porque não bastou ela tocar do manto de Jesus, mas ela acreditou, ela estava certa de que se lhe tocasse seria curada. E, portanto, esta vontade aliada ao fluido, à capacidade fluídica e magnética de Jesus, produziu esta cura. E, portanto, a fé é uma força atrativa neste contexto, mas que age, que no fundo dá o ímpeto à ação magnética para produzir o seu efeito. O poder curativo, e por isto é importante também, sobretudo para as pessoas que atuam no centro, mas também na nossa vida, porque isto acontece, porque nós temos todos a capacidade de emanar fluidos magnéticos. O poder curativo dependerá sempre da pureza da substância inoculada, da energia da vontade, a abundância e força de penetração, e esta energia de vontade é a tal fé do que vos falava, e das atenções daquele que deseja realizar a cura. Portanto, da pessoa que está a agir para transmitir os seus fluidos ou os fluidos espirituais. Então, o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Portanto, a nossa fé pode ser aplicada na ação magnética que podemos realizar perante nós e perante os outros. Por ela, o ser humano age sobre o fluido, agente universal, e os seus derivados, modifica-lhe as qualidades, isto é, os fluidos são neutros e nós é que agimos sobre eles para lhe produzir determinadas características. Modificando-lhes as qualidades para o bem e para a cura e para o poder curativo, ou para o mal, tornando-se matéria tóxica. E lhe dá o poder da fé, dá essa impulsão que lhe torna essa ação magnética irresistível e vai atuar sobre a pessoa que está em processo de enfermidade. E perguntamos-nos, basta a fé para nos curarmos? Ainda não. Ainda não. Ajuda muito, assim como nos ajuda a prece a atenuar o nosso fardo, mesmo que a cura não venha, a nossa capacidade de geri-la torna-se e de passar pela prova é muito mais amenizada, mas não nos livra das provas pelas quais temos que passar. E por isso devemos estar conscientes de que os processos de enfermidade, podendo ser contornados, e quanto mais fé e melhor ação fluídica e magnética recebemos em processos terapêuticos, maiores são as possibilidades de cura, mas não podemos ignorar que muitas destes processos também decorrem das provas com que nos comprometemos e que nos vêm ensinar a ser espíritos mais depurados. Portanto, para além da fé, certamente teremos que ter também o merecimento. Mas, se não tivermos merecimento, se pelo menos tivermos fé, já vai ajudar. E, portanto, o tempo para a obtenção da cura pode variar, dependendo de cada caso, e, portanto,
temos que estar conscientes de que estamos submetidos à lei de causa e efeito e, por isso, não obtemos a cura de todos os males nesta vida, mas certamente obteremos a cura de todos os males no nosso percurso. Pode demorar, mas ele vai chegar e estejamos sempre conscientes que cada vez estamos mais próximos, não é? Porque como não regredimos na nossa progressão espiritual, sabemos, até podemos estagnar, mas regredir não regredimos. E, portanto, sabemos que estaremos mais próximos da cura e estamos certos e certas que a vamos conseguir. E, portanto, ideias conclusivas, a fé e a vontade são poderosas ferramentas de cura. A fé fortalece o espírito e potencia a ação fluídica, a ação magnética. Portanto, quanto mais fé, imaginemos que a nossa fé é uma esponja, quanto mais seca estiver, mais capacidade de absorção da água tem, não é? O mesmo é com a nossa fé. Quanto mais, não seca, mas quanto mais extensa for, quanto mais certa for do resultado, mais facilmente os bons fluidos e a ação magnética produzem efeitos. A importância da lei, da causa e efeito, e a ideia de que a cura depende efetivamente do merecimento e está sujeita a essa lei. Por outro lado, a persistência e a esperança, e mesmo que a cura não seja imediata, sabemos que a fé nos ajuda a seguir em frente. A fé, a prática do bem, reforçam o nosso espírito e preparam-nos sempre para as lições da vida. Portanto, vamos acreditar, mais do que acreditar no poder da fé, vamos ter a certeza de que ela nos conduz ao resultado que pretendemos e que todos, mais tarde ou mais cedo, vamos superar os desafios que nos se colocam. Mantenhamos-nos firmes no bem e na caridade. Obrigada.